As criptomoedas, como a Bitcoin, elas são moedas digitais que não estão sujeitas a regulações de nenhum governo ou banco central. As transações são feitas digitalmente, sem intermediação bancária. Assim como o dinheiro em espécie, elas permitem que os usuários gastem ou recebam recursos de forma anônima ou em grande parte anônima pela internet. Mas a moeda virtual, ela tem grandes riscos financeiros. E a gente vai ver no vídeo de hoje esses riscos financeiros, quebra de algumas moedas virtuais, a ascensão de algumas moedas virtuais e os perigos que é se envolver com esse tipo de moeda completamente digital. Segundo o site Dinheiro Vivo de Portugal, a moeda digital ela apresenta 6 grandes riscos financeiros, que são os que eu vou citar agora, começando por supervisão. As moedas virtuais elas não são supervisionadas. O Banco de Portugal andou publicando alguns avisos para tentar alertar a publicação de que as moedas virtuais elas não são seguras, os emissores das moedas virtuais não são de credibilidade e tampouco são regulamentados ou supervisionados por alguma instituição financeira, tanto nacional como da Europa. Também citam o risco de perda das moedas, porque caso o investimento em moedas virtuais resulte em perdas ou grandes perdas ou perdas constantes, não existem fundos que podem fazer face a esses prejuízos. Também há um grande risco de fraudes e de pirataria. Por exemplo, por ser uma moeda virtual, há muitos casos de ataques hackers, de falsos investimentos, de pouquíssima credibilidade e de alguns sites que simplesmente te vendem a moeda, mas depois desaparecem e nunca mais são vistos e somem com o seu dinheiro. Também há uma imensa volatilidade. Por exemplo, as moedas virtuais elas não são estáveis. De um dia para o outro, elas podem subir mais de 20%, podem descer mais de 20%, e assim acontecem realmente com essas moedas virtuais. Também é citado as ofertas iniciais da moeda. A popularidade da Bitcoin resultou também em ofertas iniciais de moeda virtual, operações em que empresas pedem investimento em moedas virtuais semelhante a ofertas públicas de venda. E também, por último, alguns economistas dizem que a moeda virtual é uma bolha, que ela não tem um valor real e que um dia ela pode chegar a estourar. Agora entrando já na questão de fraudes de moedas virtuais, nós temos, por exemplo, recentemente, uma empresa de moeda virtual, que é denominada BitConnect, que faz a venda dessas moedas virtuais, só que como um método de pirâmide. A pessoa vai por indicação e ela dá tantos valores, e esse valor é repassado para outras pessoas que precisam indicar outras pessoas, e essas pessoas vão indicando outras pessoas e que acabam perdendo muito mais dinheiro do que ganhando. Com essa acusação de pirâmide, a BitConnect perdeu 98% do seu valor. Tóquio é um dos maiores centros de distribuição e mineração de moedas virtuais. E foi lá que aconteceu o maior roubo de criptomoedas desde a criação da Bitcoin. Hackers roubaram cerca de 532 milhões de dólares de um dia para o outro. E isso acabou ocasionando um grande pânico nos clientes da empresa. Outro caso bem parecido aconteceu com a sul-coreana Ubit, que declarou falência após ela ser hackeada e perder cerca de 4.000 bitcoins só num mês. E aí ela acabou declarando falência por causa desses ataques hackers. Já entrando no caso da alta volatilidade, é muito difícil controlar os padrões estáveis de uma moeda virtual. Por exemplo, a Bitcoin, que é a mais conhecida e a que mais vale no mercado hoje em dia, ela acabou saindo de um dia para o outro de 19 mil dólares para 11 mil dólares. E tem empresas, principalmente na Ásia, na região da Coreia do Sul, na região de Tóquio, que acabam perdendo 18% até 33% de um dia para o outro. Aqui no Brasil a gente teve um caso meio recente de fraude de bitcoins que aconteceu em Uberlândia. Uma empresa acabou fraudando cerca de 450 milhões de reais de pessoas com essa índole delas poderem investir em bitcoins
e aí elas iam repassando para outras pessoas também investirem nesse mesmo esquema de pirâmide. E aí a polícia teve que investigar, a polícia de outros estados vizinhos tiveram que entrar junto com a de Minas Gerais para poder fazer essa investigação e acabaram descobrindo que várias pessoas tiveram que vender imóveis, vender carros para poder arcar com essas dívidas e nunca receberam os valores de volta. Fazendo uma conclusão, é bem arriscado investir em uma moeda virtual. Alguns economistas falam que a moeda virtual ela vai ter um fim, que ela vai chegar ao seu limite e que ela não vai ter mais vez. E ela é muito volátil, ela é muito arriscada, é muito difícil de controlar uma moeda virtual e é muito difícil também de fazer transações com essa moeda virtual, porque não existe apenas uma moeda virtual, não existe apenas Bitcoin, existem a Ethereum, existem a NEM, existem empresas que já faliram também e que todo esse dinheiro que era investido nessas empresas de Bitcoins que já faliram, hoje em dia já não existem mais. Mas há também algumas pessoas que falam que investir em Bitcoins é o futuro e que no futuro a gente vai poder controlar o mercado por meio digital. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu joinha aí, compartilhem com os seus amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.